Olá, meus amados irmãos. Hoje vim trazer uma interessante história sobre Davi e uma reflexão também. Eu já li a história de Davi muitas vezes, mas nunca tinha parado para observar, porque não tinha feito essa leitura como lendo um livro espiritual, mas sim lendo, tentando entender a história de Davi. E essa história me passou batido. Eu não consegui entender na época. Mas hoje, fazendo um estudo, vi que Davi não pecou só quando cometeu adultério com a esposa do seu soldado. Ele pecou também quando fez o recenseamento do povo de Israel. Sim, Davi contou o seu povo, principalmente para saber qual o seu poderio militar frente à quantidade de homens em condições de guerrear. E Davi pecou porque ele fez isso querendo saber qual era a sua vantagem em números de homens, sendo que todas as guerras que ele havia ganho em todos os momentos de sua vida, ele só o conseguiu porque Deus estava no comando, porque Deus o deu condições que ele o fizesse, que ele ganhasse todas aquelas guerras. Então, quando ele fez isso, ele fez colocando ele na frente, o seu exército na frente, igualmente Esaú fazia. Eu não sabia dessa parte, porque nós sempre escutamos que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas assim como ele fez no pecado em que adulterou com a mulher do seu soldado, ele se arrependeu, pediu perdão, mas nem por isso as consequências do seu pecado deixou de sobrevir sobre ele. Vejamos agora a história que eu estou falando. Satanás quis criar um problema para o povo de Israel e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem: vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numerosos do que é agora. O rei, todos eles são seus servidores. Por que é que o Senhor quer fazer isso e tornar culpado toda a nossa nação? Mas o rei fez com que Joabe obedecesse à sua ordem. Então Joabe saiu, viajou por toda a terra de Israel e depois voltou para Jerusalém. Ele informou ao rei Davi que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 1.100.000 em Israel e 470.000 em Judá. Mas Joabe desaprovava a ordem do rei e por isso não fez a contagem nas tribos de Levi e Benjamim. O que foi feito desagradou a Deus e por isso ele castigou o povo de Israel. Então Davi disse: ó Deus, eu cometi um pecado terrível quando mandei contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor disse a Gade, o profeta de Davi: vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma das 3 coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Gade foi falar com Davi, contou o que o Senhor tinha dito e disse: você pode escolher uma das 3 coisas: 3 anos de fome, 3 meses fugindo do exército dos seus inimigos, ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando pestes para a terra de Israel, e usando o seu anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Que resposta devo dar a Deus? Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que o próprio Senhor me castigue, porque ele é misericordioso. Então Deus mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, e morreram 70.000 israelitas. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém, mas mudou de ideia e disse ao anjo: pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o Jebuseu. Davi olhou e viu o anjo no ar, segurando a sua espada, pronto para destruir Jerusalém. Então Davi e os líderes do povo, todos eles vestindo roupas feitas de pano grosseiro, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Aí Davi orou assim: ó Deus, fui eu que errei, fui eu quem mandou fazer o recenseamento. O que foi que essa pobre gente fez? O Senhor, meu Deus, castiga a mim e a minha família e poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna. Davi obedeceu à ordem do Senhor e foi, como Gade lhe tinha dito. Ali, no terreiro, Araúna e os seus 4 filhos estavam malhando trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Ao ver Davi chegando, Araúna saiu do terreiro, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Então Davi lhe disse: quero que você me venda o teu terreiro de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus, o Senhor, e assim a peste acabe. Eu pagarei um preço justo para ele.
Araúna disse: fique com o terreiro e faça com ele o que quiser. Aqui estão estes bois para serem queimados em sacrifício no altar, as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha e também trigo para dar como oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu: isso não, eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de vocês, coisas que não me custaram nada. E pagou Araúna quase 7 quilos de ouro pelo terreiro. Então construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados em oferta de paz. Ele orou e Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha, e ele obedeceu. Naquele instante, Davi entendeu que Deus havia respondido à sua oração, e por isso ofereceu sacrifícios no altar do terreiro de malhar cereais. Naquele tempo, a tenda da presença de Deus que Moisés havia feito no deserto e o altar onde os sacrifícios eram queimados ainda estavam no lugar de adoração que ficava em Gibeão. Mas Davi não podia ir até lá para adorar a Deus porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Então Davi disse: neste lugar será construído o templo de Deus, o Senhor. Neste altar, o povo de Israel deverá apresentar sacrifícios que serão completamente queimados. Meus amados irmãos, refletindo sobre essa história de Davi, eu fico me lembrando de quantas vezes nós pecamos e não aceitamos as consequências dos nossos pecados, né? Quantas vezes nós erramos, pedimos perdão para Deus e achamos que as consequências dos nossos pecados não devem vir sobre nós. Então eu faço uma comparação. Se o homem segundo o coração de Deus, na própria palavra está escrito que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele não foi poupado das consequências dos seus erros. O que dirá nós quando nós erramos? Deus nos corrige como um filho e nós devemos nos agradar disso. Isso significa que Ele não nos quer perdidos, que Ele não nos quer desgarrados, que Ele nos resgata. E assim como nós corrigimos os nossos filhos pelos erros deles, quando eles cometem, nós até os prometemos: olha, se vocês fizerem tal coisa, a consequência vai ser essa. E se nós não o fazemos, nós perdemos o respeito dos nossos filhos. Assim é Deus conosco. Sempre que nós formos cometer algo ruim, pecaminoso, errado, contra Deus e contra nós e contra o nosso próximo, com certeza as consequências virão. Isso não quer dizer que Deus não nos perdoará, assim como é prometido que Ele vai nos perdoar, se preciso for, 70 vezes 7, que Ele vai nos perdoar assim como perdoou Davi, que pediu perdão, que se arrependeu todas as vezes que ele pecou. Meus irmãos, essa foi mais uma história para que vocês possam se fortalecer, para que vocês possam amadurecer na fé, assim como eu tenho amadurecido, assim como eu tenho aprendido muitas coisas na fé, com Davi, com Daniel, com Isaías, com todos os homens que viveram a palavra do Senhor e que seguiram os seus preceitos, seus mandamentos e receberam as suas advertências. Que assim nós também sejamos, que assim nós também possamos usar como exemplo todas as histórias bíblicas, porque é a palavra de Deus. Meus amados irmãos, muito obrigado. Fiquemos por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal. Não se esqueçam de curtir, de comentarem e de compartilharem os meus vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima.